Dentro dos 10 anos de comemoração do Centro de Estudos e de Apoio à Dermatologia Sanitária, estamos desenvolvendo os vídeos das principais atuações que a dermatologia sanitária cumpre dentro do ambiente de saúde pública. Ou seja, já falamos das dermatoses ocupacionais, agora nós vamos falar do câncer da pele. E é uma situação bem confortável para nós conversarmos, porque estão em pleno verão de um país ensolarado por natureza e que as pessoas nessa fase do ano, a partir do fim do ano para frente, começam a frequentar a praia, a piscina, o campo, ou seja, todos os lugares onde é possível se tomar sol. O dermatologista, ele não é contra se tomar sol, porque o sol faz muito bem para a incorporação de vitamina D aos ossos, faz parte do crescimento, faz parte da pele saudável e do organismo saudável. Tomar sol é uma coisa boa. É importante saber quais são os horários em que as radiações ultravioletas são mais intensas. E essas radiações ultravioletas, A e B, elas agridem as nossas células da epiderme. Então, esse raio solar que você toma num horário que não é o recomendado, um horário em que há um pico de luz ultravioleta, principalmente a ultravioleta A, que atinge profundamente a pele, pode lhe causar um dano, às vezes um dano imediato. Você tem já uma queimadura solar, que ela varia determinados graus de agressão. Desde uma simples queimadura, onde que a pessoa fica vermelha, até a formação de bolhas e a necessidade até de internação da pessoa, porque precisa hidratá-lo e às vezes a pessoa tem uma insolação, passa muito mal devido à agressão. Mas nós vamos nos concentrar aqui nos efeitos deletérios do sol, principalmente o câncer da pele. Então vou mostrar alguns exemplos e vocês vão observar que as pessoas geralmente que têm câncer da pele, elas apresentam a pele clara e vejam, essa lesão é uma lesão que lembra uma bolha um pouquinho maior e tem uma porção de vasinhos em cima dessas bolinhas. Então isso é uma característica muito importante para um tipo de câncer de pele chamado carcinoma basocelular, que é o câncer de pele que mais se apresenta nas campanhas de prevenção ao câncer, é o câncer de pele talvez o mais comum e que, dependendo do tipo de carcinoma basocelular, uma vez retirado, já é suficiente para que ele possa ser eliminado totalmente. Não há necessidade de radioterapia, quimioterapia, absolutamente. A retirada cirúrgica cura o câncer. Esse basocelular, às vezes ele pode apresentar naquelas bordas que vocês viram, que nós chamamos de bordas perláceas, porque lembram pérolas. Ele pode ser enegrecido. Isso aqui nos chama atenção, porque nesse caso é um carcinoma basocelular pigmentar. Ou seja, ele tem a mesma característica do outro baso. Você retira e está feita a cura do carcinoma. Agora, essa coloração lembra também muito o melanoma, que é um câncer muito agressivo. Então, os cânceres de pele vão aparecer depois de uma determinada faixa etária, porque a radiação solar ela tem efeito cumulativo. A radiação que você tomou ontem soma-se a de hoje e a de amanhã. Então, se a pessoa não usa um protetor solar adequado, não frequenta, não se expõe ao sol nos momentos que são recomendados, no caso agora do horário de verão, até das 11 às 16 horas, são horários que estão com uma grande intensidade de ultravioleta. Então há um grande risco de essa ultravioleta com poder de alterar o DNA das células e que essa alteração de DNA vai levar posteriormente à formação de um câncer de pele. Então nós recomendamos que observem esses horários. E a proteção começa já da criança, né? A proteção da criança tem que ser feita o mais breve possível. Então, vocês viram um carcinoma basocelular
com a cor dele normal, né, com essa coloração clara, depois um vaso celular com a coloração pigmentada. Então, eu ia falando que a proteção começa das crianças, né? Já desde a exposição solar, hoje existem os protetores solares infantis, aqueles que são recomendados pelo dermatologista. Só lembrando que 80% da radiação ultravioleta nós a adquirimos até os 18 anos. Então, há uma necessidade de uma proteção precoce para evitar esse tipo de manifestação. Então, veja, esse jovem, ele tinha uma doença chamada xeroderma pigmentoso. Então a pele dele é uma pele assim muito propícia à formação de cânceres. E câncer espinocelular, que é mais agressivo que o basocelular. Muitas vezes ele perde pedaços do nariz, ele perde pedaços de pálpebra por causa desse tipo de pele. As crianças que têm xeroderma pigmentoso, elas não devem se expor ao sol sem qualquer proteção. Aliás, a gente evita que elas saiam ao sol. Peça que eles evitem. Veja, nós falamos de mancha escura como sendo melanoma, mas às vezes o melanoma se apresenta numa coloração clara. Então é importante que uma lesão que se desenvolve rapidamente e que você não sentiu que machucou, não sentiu absolutamente nada, ela tem que ser vista por um especialista, porque pode ser um melanoma maligno sem a pigmentação característica, que é essa coloração. Então, as lesões de pele com essa característica, veja, uma lesão que tem mais de meio centímetro no seu maior diâmetro, uma lesão pigmentada, e aqui nós fazemos um exame específico com um aparelho chamado dermatoscópio e que vai indicar se essa lesão é um melanoma ou não, ou te dá assim uma série de pistas para que você possa fazer a cirurgia e fazer a análise. Esse tipo de câncer é muito agressivo. Veja, ele pode aparecer em outros lugares, né? Muitas vezes o melanoma ele não aparece em regiões fotoexpostas, mas normalmente aparece em pessoas claras e em regiões fotoexpostas. É diferente do baso e do espino, que eles aparecem principalmente em áreas fotoexpostas. Veja, que lesão agressiva essa retroauricular, né? Atrás da orelha do paciente, isso é um melanoma maligno. Muitas vezes isso aqui é causa da morte do paciente, porque as metástases desse câncer vão para o sistema nervoso, para o pulmão e para o fígado, que são órgãos extremamente delicados e, uma vez agredidos, eles podem levar ao óbito. Veja, outra coisa, o melanoma de ponta de dedo, que nós chamamos de melanoma acral, melanoma maligno acral. Esse também é, como todos os melanomas, extremamente agressivo e ele pode levar ao óbito. Veja, uma outra forma de melanoma, esse mais extenso, né, melanoma maligno, vejam que a própria distribuição da lesão, né, essa lesão escura, com bordas completamente irregulares, né, um crescimento muito rápido, isso faz levar o paciente a procurar o especialista. Nós gostaríamos que ele não viesse assim, dessa maneira. Então, essa é uma das finalidades do vídeo, chamar a atenção. E eu trouxe aqui alguns casos muito extremos do câncer de pele, porque a maioria desses casos, se for feito uma análise anual, uma revisão das pintas e de todas as manifestações cutâneas, pode-se evitar a presença de melanoma maligno. Veja, aqui o melanoma até ulcerou, né? Fez uma ferida. Vocês vejam que as lesões estão distribuídas em vários setores, né? Isso é melanoma maligno. Olha só, a hemiface direita da pessoa está totalmente... Nós temos aqui várias manifestações, né? A manifestação da pigmentação e essa manifestação já um alto grau de agressividade no melanoma. Vejam que a pele da pessoa é uma pele muito sofrida pelo sol e uma pele clara, né? Aqui foi retirado o melanoma, mas é importante, depois que o paciente se submete a uma retirada, ele seja acompanhado, que pode acontecer isso, voltar o melanoma. Então,
esse melanoma, a gente chama de recidiva de melanoma maligno, essa é uma situação extremamente grave, ou seja, há uma recidiva, o tumor está voltando e ele é extremamente agressivo. Aqui eu vou mostrar, você vê, às vezes, olha, uma lesãozinha dessa aqui, as pessoas às vezes passam uma pomada, um antibiótico, tudo mais, isso é um câncer da pele. E para tirar esse câncer da pele tem que fazer uma cirurgia dessa monta, ou seja, bastante agressiva, porque tem que tirar tudo. Veja que o câncer está em vários pedaços aqui, então você tem que tirar tudo, senão ele volta. Então, isso que eu não gostaria que vocês tivessem à exposição solar, sempre com proteção e observando os horários, porque senão é necessário fazer isso. Veja, aqui, olha só que lesão pequenininha. Olha o que precisou ser feito para tirar, porque isso era um câncer de pele. Observe a pele dessa pessoa, pele clara, olha o olho clarinho. Então, pele clara, olho claro, cabelo claro é onde o sol agride mais. Quer dizer, as pessoas com essas características têm maior possibilidade de ter câncer de pele. Veja, aqui foi feito uma técnica de cirurgia e aqui o resultado final, um resultado excelente. Esse carcinoma, por ser um basocelular, espinocelular, ele tem uma resolução melhor que o melanoma. Aqui, veja, o couro cabeludo de um senhor calvo, e a gente recomenda que as pessoas que ficam calvas precisam usar o protetor solar no couro cabeludo e um boné. De preferência, um boné nas cores claras, porque as cores claras refletem o ultravioleta. Geralmente o camarada sai e usa um boné preto. Então o que vai acontecer? O preto absorve as radiações, então a cabeça dele vai virar um forno de micro-ondas. Então é importante usar o protetor e usar bonés claros. Veja, o que foi preciso fazer para poder tirar todas essas lesões, aqui nós temos queratoses actínicas, que são lesões pré-malignas e lesões já malignas, né, no couro cabeludo. Então foi quase que tirar um escalpo do paciente para poder fazer com que ele, aqui o resultado, né, como ele era e depois de como foi feito. E esse paciente é o paciente que tem que ser visto, porque ainda restaram lesões, né, não foi possível tirar todas, porque é uma pessoa idosa, uma cirurgia de muito tempo é muito agressiva. Aqui é o elemento que é calvo e tomou sol e começou a sair uma ferida na cabeça e ele foi usando pomadas, essas coisas, até adquirir essa proporção. Isso é um câncer de pele que teve que ser retirado. Então, olha só, para poder retirar esse câncer, o que foi necessário. Eu estou trazendo imagens extremamente agressivas, sob o ponto de vista do leigo, mas é para mostrar que realmente as coisas podem caminhar dessa maneira. E existem as maneiras de se evitar que se chegue a esse procedimento final. Veja, aqui e aqui o resultado. Pôs enxerto, até cabelo nasceu no enxerto. Então, há sempre uma possibilidade de se tratar isso, mas a nossa finalidade com esse vídeo, a finalidade do SEADES é trazer a informação para que isso não aconteça. Veja aqui um elemento que com uma lesão é um elemento oriental, isso aqui é um névoa azul, né, de Ota, então precisa ser retirado porque muitas vezes pode malignizar. Então foi feita a cirurgia e o resultado ficou excelente, um pouquinho hipocrômico e tal, mas não tem mais a possibilidade de ter um câncer nessa região. E essas são as considerações a respeito do câncer da pele. Eu só quero reforçar que não é só o protetor solar que vai fazer com que você não tenha câncer da pele. E se você está preocupado com a vitamina D, não se preocupe, porque o protetor solar é para justamente você não vir a desenvolver essas lesões cancerígenas que nós mostramos para vocês. E se acaso houver o descuido, vocês viram o que pode suceder através da presença de um câncer da pele. Veja, de todos os cânceres do organismo, o melanoma maligno, que é um câncer da pele, ele é o mais grave de todos, mais grave que câncer da próstata, câncer do seio,
porque ele dá metástase precoces, ou seja, saem fragmentos da célula cancerígena e se dirigem ao sistema nervoso, ao pulmão e ao fígado. Então, nasceu o seu bebê, ele tem que tomar um solzinho para incorporar a vitamina D, crescer os ossos, ótimo. Ele tem que tomar o banho de sol nas horas que são recomendadas a fazer a criança tomar o banho de sol. Então aquele solzinho das 8 até as 10 horas da manhã, um sol excelente. A criança já tem que ter a proteção desde o primeiro solzinho que toma. Então existem os protetores solares infantis, cujo veículo dos cremes usados são adequados à pele da criança, e não esquecer que a criança, principalmente aquela que tem pouco cabelinho, sempre está de bonezinho. Eu sempre digo que fica muito charmosa uma criança com óculos escuros. E hoje existem óculos escuros, óculos para proteção do sol, muito engraçados, muito charmosos para as crianças. E nós recomendamos que as roupas, os bonés e os óculos, eles tenham o tratamento de proteção contra a ultravioleta A e B. Então já existem à disposição no comércio uma série de roupas, de bonés e de óculos cujas lentes sofreram o tratamento com o protetor contra as radiações de ultravioleta A e B. Então nós do SEADES recomendamos a que vocês respeitem o horário do sol, que vocês cuidem da criança, não deixem para passar o protetor solar na criança na praia, ou na piscina, ou no campo. Antes de sair de casa, já tem que ter essa proteção. O fator de proteção que a sua criança ou você mesmo vai ter, isso é estabelecido pelo seu dermatologista, porque ele vai conhecer o teu tipo de pele. Conforme o teu tipo de pele, você vai usar o protetor adequado. E também o local onde você vai tomar esse sol, a quantidade de dias que você vai ficar nesse local. Então é importante. Não se exponha demais e, se houver a queimadura solar, procure um profissional. Não utilizem os remédios caseiros, que muitas vezes eles podem complicar e, além de piorar a queimadura, ainda pode dar dermatite de contato, que nós vimos no vídeo anterior. Então, essa é mais uma recomendação do Centro de Estudos e Apoio à Dermatologia Sanitária.